Que eu vou deixar no ponto de bala lá. Chega pra lá, ó. Só pra... Vou virar pra cá e você vira pra lá, tá? Vai, esse foi. Foi? Graças a Deus, tá tudo ok aí pra vocês, o som, tá tudo ok aí na imagem. É assim, gente, a gente que tem um equipamento caseiro, é assim, a gente tem que abaixar, tem que segurar a câmera para não cair, mas glória a Deus tem sido bênção, né? Eu tenho certeza que esses detalhezinhos técnicos não tira a grandeza daquilo que estamos fazendo hoje aqui, que é estudar a preciosa e poderosa palavra de Deus. Mais uma vez, a minha alegria em ter você comigo, porque eu vejo sempre as mesmas pessoas, isso me alegra, tá? Embora a gente saiba que muito mais gente poderia estar ganhando tempo agora, porque para mim não é perder tempo que vocês estão fazendo, são uma hora e meia de enriquecimento espiritual, embora eu sei que muita gente poderia estar fazendo parte, mas eu fico feliz, porque sempre eu estou vendo as mesmas pessoas com coragem, com força de vontade, de participar, de se envolver. A nossa irmã Adriana Fernandes está aí hoje. A parábola que vamos estudar foi indicação dela. Lembrando a vocês que semana que vem nós já temos uma parábola para estudar, que é a do grão de mostarda, e depois vamos ter a do joio e do trigo, indicadas aí pela nossa irmã Ana Paula Bittencourt. Então você que quer também ajudar aí, indicando uma parábola, já pode fazer, tá? Depois no comentário. Quem tem o meu WhatsApp, comenta aí no meu WhatsApp aí. Pastor, eu queria que o senhor desse o estudo da parábola tal. Lembrando que a gente já teve a da mordomo infiel, bom samaritano, figueira infrutífera, os 2 filhos, o juiz iníquo e hoje a parábola do semeador. Então, fora essas que eu já citei aqui, você deve saber aí uma parábola, se não foi comentada, se não foi já estudada aqui, passa para mim e a gente vai ter o prazer de estudar juntos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Essa parábola, ela acontece nos 3 evangelhos sinóticos. Pastor, o que significa isso? Evangelhos sinóticos. São os 3 evangelhos. Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Pastor, o que significa essa palavra sinóticos? Significa evangelhos que contam basicamente a mesma coisa. O evangelho de João, ele tem histórias exclusivas e diferentes das dos outros 3 evangelistas. Já Marcos, Mateus e Lucas escrevem basicamente as mesmas coisas. Embora todos falem a verdade, mas há riquezas de detalhes em um, a história que o outro conta, que o outro não contou. Então são essas a diferença. Mas o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas tem semelhanças nas suas histórias. Por exemplo, essa parábola de hoje, ela acontece nos 3 evangelhos. Em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 9. Em Marcos capítulo 4, do verso 4 ao 9. Verso 2 ao 9, melhor dizendo. E em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Então, tanto no evangelho de Mateus, como de Marcos e de Lucas, essa parábola está descrita. A gente já deu parábolas aqui, como a de Lucas, como a do bom samaritano, que só acontece em Lucas. Então, são essas comparações, semelhanças que um evangelista tem com o outro, que determina o famoso evangelho sinótico. Então, nesses 3 evangelhos, está inserida a parábola que vamos estudar hoje, a parábola do semeador. Mas eu quero ler apenas em Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 3. Abriu aí? Mateus, capítulo 13, e o versículo de número 1 em diante. Vamos do versículo de número 1 até o versículo 9, que diz o seguinte:
E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e se ajuntou ali muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé, ouvindo na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque tinha uma pouca raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, queridos irmãos, essa parábola do semeador, como eu disse a vocês, ela é muito interessante. Por quê? Porque é uma das parábolas que Jesus ministra com uma intenção a princípio. Qual é a intenção? É confundir a situação. Porque há uma multidão de pessoas que estão ouvindo ele. E naquela tarde que ele estava pregando na beira da praia, diz o texto que ele contou muitas coisas. Não foi só essa parábola aqui que ele contou outras também. Então, como diz o versículo de número 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Então não foi só essa parábola que ele contou. Nessa tarde de pregação aqui, na beira da praia, Jesus contou muitas parábolas. Muitas. Só que o texto vai dizer, após o versículo 9, que os discípulos vão interrogar Jesus dizendo: Pô, Senhor, por que o Senhor falou por parábolas? Ninguém entendeu nada. Aí Jesus vai dizer o seguinte: eu falei por parábolas com um objetivo. Qual? Para que eles não entendessem. Do versículo 10 em diante, o que eu estou falando aqui está escrito. Depois você leia. Jesus vai dizer para eles, os discípulos vão perguntar: Senhor, por que o Senhor falou por parábola? Ninguém entendeu nada. Aí ele vai dizer: essa era a minha intenção. Eu falei por parábola para que ninguém entendesse nada mesmo. Porque esse povo é um povo duro de coração. Eles não estão nem aí para o que eu falo. Se aglomeraram aqui, mas a intenção era outra. No meio daquele povo tinha escribas, fariseus, sacerdotes, que só queriam pegar o vacilo de Jesus para colocá-lo em maus lençóis. No meio daquele povo tinha um descrente, que só estavam ali porque era mais um. Então a gente ia ouvir para ver se dava certo. No meio daquele povo tinha interesseiros, que sabia que Jesus operava maravilhas. Haja vista que em outro dado momento, Jesus está pregando e ele fala para o povo: eu sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês só querem pão, só estão atrás de mim por causa dos pães e dos milagres que acontecem. Então, no meio dessa multidão, existia pessoas interesseiras. Então, Jesus sabe com quem está falando. E por saber a dureza do coração, que é o que vai ser dito aqui, ó, no versículo de número... aqui, no versículo de número 15, Jesus vai dizer por que ele falou por parábola. Propositalmente, para que esse povo não entendesse. Aí você pode falar: poxa, Jesus veio para pregar o reino de Deus, mas agora Jesus vai falar em parábola? E ele mesmo está dizendo que falou por parábola para que ninguém entendesse? Pô, tá meio contraditório isso aqui, pastor. Porque Jesus veio para pregar salvação, e agora ele vai pregar confusão para que ninguém entenda. Mas deixa eu te explicar. É fato que Jesus, nesse dia aqui, na beira desse mar, é fato que ele falou por parábolas para confundir. Eu disse a vocês, no início do estudo de parábolas, algumas semanas atrás, que Jesus pregava por parábolas por 3 motivos. E cada motivo era de acordo com o grupo presente nas suas pregações.
O primeiro motivo, Jesus pregava por parábola para simplificar o assunto. Quando o grupo de pessoas era um grupo de pessoas humildes, Jesus usava a linguagem figurativa de dia a dia, de comportamentos corriqueiros, de coisas que o povo sabia muito bem. Então Jesus pregava por parábola para que aquele grupo entendesse melhor. Jesus também pregava por parábolas com o segundo motivo. Qual era? Para complicar o assunto, para que as pessoas que estão ouvindo não entendessem nada. E é basicamente isso que está acontecendo aqui no capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, para confundir mesmo. E o terceiro motivo, Jesus pregava por parábola para prender a atenção do público. Sendo assim, eles voltariam mais vezes para o ouvir e seriam alcançados pela pregação do reino. Então, nesses três motivos, dependia o grupo. Se o grupo que estava ali eram pessoas pobres, ansiosas pelo reino de Deus, Jesus ia falar de maneira simples para que eles entendessem. E na maioria das vezes era por parábolas. Se o grupo que está ali era de fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes, anciões, querendo apenas pegar o erro de Jesus, Jesus pregava por parábola de forma dificultosa para confundir a mente deles. Mas se o grupo que estava ali era um grupo de pessoas que estava ali curiosamente, mas tinham dúvidas, Jesus pregava por parábolas para prender a sua atenção, para que eles voltassem. Haja vista que isso aconteceu com Nicodemos. Nicodemos era mestre. Jesus pregou certa feita, ele não entendeu e voltou na calada da noite para buscar mais informações. E aí Jesus pregou o reino de Deus sobre voltar, nascer de novo e ganhou aquele homem para o Senhor. Então, ficou bem explicado isso? Para você entender, os motivos pelos quais Jesus pregava por parábola dependia do grupo que estava ali para ouvir. Nesse texto aqui é algo diferenciado, porque os três grupos estão presentes. Mas a massa que está presente aqui é de pessoas que não querem nada. A prova disso é que no versículo 15, olha o que Jesus vai dizer. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não vejam e os ouvidos para que não ouçam e compreendam de coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurado sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos dos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. E muitos queriam ouvir e não ouviram. Mas vós hoje estão vendo e ouvindo. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E agora, a partir do versículo 19, o próprio Jesus interpreta a parábola. Como eu disse a vocês, é uma parábola especial. Por quê? Porque o objetivo dela é confundir a situação. Jesus vai pregar e usar essa parábola para complicar mesmo, para fechar a porta mesmo. E essa parábola é interessante pelo segundo motivo. O primeiro é porque Jesus usa ela para complicar o assunto. O segundo é porque o próprio Jesus interpreta ela. Olha que coisa boa! O próprio Senhor ministra a parábola, confunde o ambiente. Aí depois, num momento a sós com os discípulos, ele vai interpretar essa parábola. Depois, no momento em particular, ele vai interpretar essa parábola. Primeiro, ele prega pela multidão, para a multidão. E uma grande multidão, gente, não era pouca gente não. Depois, ele se retira para um lugar secreto com os discípulos. E nesse lugar secreto, Jesus vai abrir o jogo do significado dessa parábola. Então, primeira coisa que nós vamos aqui esclarecer. Com quem Jesus está falando? Primeiro, ele fala com a multidão. E qual é o intuito da primeira fala? Complicar. Fazer com que eles não entendessem nada. Por quê, pastor? Porque Jesus é mau? Não. Eu li o versículo 15, você leu comigo.
que Jesus disse que esse povo era um povo de mau coração, de coração endurecido, e que eles não queriam abrir os olhos para ver e não queriam abrir os ouvidos para escutar. Por isso, Jesus falou desse jeito, complicado, para que eles não entendessem. Então, antes de você ficar com caraminholas sobre Jesus, eu já estou explicando aqui. Com quem Jesus falou? Primeiro, com a multidão. E falou para quê? Para complicar. Então, essa parábola do semeador, quando ela é pregada para a multidão, é com o objetivo de complicar o assunto. Por quê, pastor? Vou dizer de novo, para ficar bem explicadinho, porque eu gosto das coisas nos mínimos detalhes, para que todo mundo entenda. Primeiro grupo, a multidão. E por que que ele fala de modo complicado, usando essa parábola tão difícil de interpretar naquele contexto? Porque o povo que está ouvindo aqui é um povo ruim, que não queria ouvir. Ele mesmo disse no versículo 15 que eles ouviram de mau grado. Então eu não sei qual é o interesse que eles tinham ali. Se era só escotar Jesus, se era só ir lá para... vamos lá, não tem nada melhor para fazer. Vamos lá. Vai que ele fala uma besteira e a gente aproveita e mata ele. Vamos lá. Por quê? Porque sempre no final do culto ele faz milagre. Não sei. Né? Talvez esse povo todo que foi ouvir Jesus, porque o texto diz que, tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se uma grande multidão ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e a multidão estava em pé na praia. Então Jesus não saiu para pregar naquele dia. Ele saiu de casa, porque ele morava perto da praia, e foi se assentar na beira do mar. E a multidão, vendo ele lá, correu para lá. Ele diz no versículo 15 que essa multidão estava aqui de mau grado. Ouvindo de mau grado. Está aqui o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouve de mau grado com seus ouvidos. Então esse povo estava aqui, eu não sei se era por interesse, eu não sei se era para ver Jesus dar um mole e eles se aproveitarem, prenderem e matarem ele. Eu sei, porque ele diz aqui que o povo que está ouvindo ele está ouvindo de mau grado. Talvez era um povo que só queria um milagre. Vamos lá, por quê? Porque depois do culto Jesus sempre faz milagre. Depois do culto Jesus sempre faz pão multiplicar, cura cego, cura... Vamos lá, depois do culto ele abençoa a gente. Então talvez estavam ali ouvindo assim, eu vou tentar expressar alguma coisa aqui fisicamente para ficar bem didático. Talvez esse povo estava ouvindo assim, não acaba. Doidinho logo para que ele faz o milagre. Não vim aqui para ficar ouvindo historiazinha de parábola, vim aqui para voltar a andar. Fala pra caramba. Eu não vim aqui para ficar ouvindo ele ficar contando historinha, parabololinha. Eu vim aqui para comer pão, pô. Por que ele não faz logo a multiplicação? Então eu não sei qual era o interesse desse povo. Talvez as pessoas que estavam ali estavam com esse sentimento que eu acabei de encenar aqui para você. O que eu sei, que o texto revela, é que estavam de mau grado, ouvindo sem interesse algum. Por isso, Jesus conhece o coração de todo mundo, vai pregar de uma forma dificultosa, complicada. Para quê? Para que não entendessem nada. Era basicamente isso aqui. Vieram aqui com outro interesse? Não é pela palavra? Tudo bem. Não vão aprender nada. Porque uma coisa que Jesus é, gente, é justo. Jesus não tem negócio com crente que não quer negócio com ele. Crente que só procura Jesus com interesse para melhorar a sua vida, principalmente em questões materiais, está perdendo tempo. Porque Jesus quer negócio com quem tem negócio com ele. É como diz o pentecostal,
Jesus quer compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus quer envolvimento com quem se envolve com Ele. Jesus tem coisa boa para quem quer viver com Ele. Crente que não tem interesse nas coisas de Deus, principalmente na palavra. Poxa, Jesus estava pregando, gente. E esse povo está ali, ó, olhando para o alto, batendo papo, quem sabe rindo. Na época não tinha celular, mas se tivesse tirando selfie, jogando joguinho, vendo status no Facebook, no WhatsApp. Eu sei que o povo que está ouvindo Jesus pregar não está dando ideia para o que ele está falando. Então isso deixou Jesus um tanto quanto chateado. E por isso ele pregou por parábolas para que ninguém entendesse nada. Segundo povo. O segundo povo já é os discípulos. E ele agora vai falar de modo explicativo. A Bíblia diz que retirando-os a um lugar à parte, Jesus explicou para eles o significado da parábola. Primeiro ele diz que por que usou de parábola? Para complicar mesmo. Para que quem estava ouvindo não ouvisse, não entendesse. Vendo não enxergasse. Ele mesmo diz, ó, eu falei lá por parábola para ninguém entender nada mesmo. Mas agora para vocês aqui, eu vou esclarecer. Aí a partir do versículo 19 ele diz, escutai, versículo 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Mas ele não já contou a parábola? Sim, ele contou lá na frente, a partir do versículo de número 3. Mas agora ele vai repetir, ou melhor, ele vai explicar o que ele falou lá. Lá ele falou e não explicou. Agora aqui ele vai explicar. E detalhe, é nos mínimos detalhes. A explicação de Jesus é perfeita. Eu não preciso usar nem de exegese, nem de hermenêutica para tentar achar a explicação. Essa é uma parábola que já está pronta. Jesus mesmo explicou. E como ele é o grande mestre, eu não preciso buscar recurso em lugar nenhum. É só reler o que ele vai explicar aqui, que já está explicada a parábola. Eu só vou aplicar na minha vida e na tua, e perna para quem te quer. Tá bom, gente? Vamos lá. A partir do versículo 18 ele diz, escutai vós. Vós quem? Os discípulos. Não é a multidão. Os discípulos. Pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no caminho. Então agora ele vai começar a explicar. Mas antes dele explicar, deixa eu falar algo muito interessante aqui. A explicação do conteúdo da parábola. A parábola fala de um semeador, de uma semente e de alguns solos. Não é verdade? Eu vou repetir. A parábola fala de um semeador, uma semente e os solos a quais vão receber essa semente. Vamos explicar direitinho? Quem é o semeador? Nesse contexto aqui, preste bem atenção, nesse contexto aqui em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8, nesse contexto bíblico, quem é o semeador? Jesus. Porque Jesus está falando para uma multidão. Ou seja, ele está semeando. E nesse grupo imenso de pessoas, vai se encontrar diversos tipos de solo. Eu vou repetir de novo. Nesse contexto aqui, Jesus é o semeador. E essa multidão é os diferentes tipos de solo. Nessa multidão tem todos os solos que ele está narrando na parábola. O que é a semente? É a palavra que ele está fazendo uso dela. O reino de Deus que está sendo pregado. É a mensagem que está sendo anunciada. Então o semeador, nesse contexto, é Jesus.
A semente, nesse contexto, é a pregação que está sendo pregada. E os solos são as pessoas que estão aqui ouvindo. E aqui nós temos todo tipo de terreno. O caminho, o pedregal, o terreno espinhoso e, por fim, a boa terra. Então, nesse grupo, nessa multidão que aperta Jesus à beira da praia, estão encontrados os diferentes tipos de solo. E cada um deles vai ser narrado pelo próprio Cristo. Vamos lá? Primeiro terreno. O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao caminho. Então, nesse grupo de pessoas que estão ouvindo ele na beira da praia, há alguém que é um solo determinado à beira do caminho. Segundo tipo, outra parte caiu nos pedregais, no meio das pedras. Então, no meio dessa multidão que aperta Jesus na beira da praia, há pessoas que são tituladas como terrenos cheios de pedra. Terceiro, e outra caiu no meio dos espinhos. Então, no meio dessa multidão que aperta Jesus na beira da praia, existem pessoas que são tituladas como terreno espinhoso. E por fim, outra caiu, versículo 8, em boa terra. Esse tipo de terreno que é a boa terra, que deu fruto, um para 100, outro para 60 e outro para 30, fala de pessoas que estão ouvindo Jesus na beira daquela praia, que são pessoas que vão aceitar a palavra. Então, o semeador, nesse contexto, é Jesus. O terreno são esse grupo de pessoas imensurável. Não tem um número específico, mas é uma multidão. Nessa multidão existem pessoas que vão determinar diversos tipos de terreno. Algumas, Jesus entende que é o caminho. Outras, Jesus entende que é o terreno cheio de pedras, os pedregais. Outras, Jesus entende que é o terreno espinhoso. E há aquelas que Jesus entende que é o bom terreno, a boa terra. Sendo assim, você já entendeu que nesse contexto bíblico, o semeador é Jesus. O solo são as pessoas que estão ouvindo aqui. E a semente é a mensagem que ele está pregando. Isso é bem claro para nós aqui. Agora, estendendo isso, trazendo para os dias de hoje, quem é o semeador? Todos aqueles que continuam a pregar a mensagem de Cristo. Nesse caso, os discípulos são os semeadores. Eu hoje estou sendo o semeador. Você é o semeador. Nós, a igreja de Cristo. E quando eu falo a igreja de Cristo, eu não estou falando de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de missionária, de missionário, de pregador, de cantor. Eu estou falando de você e de mim, de nós, que aceitamos o Senhor como o suficiente Salvador da nossa vida. Sendo assim, logo de cara, recebemos duas missões. A primeira é lapidar a nossa alma nele, para ele. Nele, para ele. Através de sua palavra, de uma vida de oração e de práticas da nossa fé indicadas pela própria palavra. Segunda missão é apregoar o reino de Deus. Liberar a semente, sair a campo, semeando adoidado. Independente de onde vai cair, o semeador tem compromisso em semear. Porque a desculpa de muita gente para não pregar, é porque fulano não quer ouvir, não importa. A sua missão é jogar semente, aonde quer que estejais. E quem é o terreno hoje? A gente já falou, o semeador hoje, fora do contexto bíblico, no contexto da nossa vida hoje, o semeador somos nós, todos nós. Desde o mais novo ao mais velho, todos nós somos o semeador. A semente é a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, o evangelho da salvação, as boas novas do reino de Deus. Essa é a semente. E o terreno, pastor? O terreno hoje são as almas que estão por aí. Ah, pastor,
mas o terreno aqui onde eu moro é espinhoso, não importa, semeia. Ah, pastor, o terreno aqui onde eu moro é pedregal puro, é cheio de pedra, não importa, semeia. Ah, pastor, o terreno aqui é à beira do caminho, não importa, semeia. Ah, pastor, o terreno aqui é bom, então larga ali semente. Então o semeador hoje somos nós. A semente, a palavra de Deus. E o terreno são as almas que nós vamos anunciar a palavra. Agora vamos à explicação detalhada de Jesus. E eu estou aqui pingando, gente. Ô Jesus, ajuda nós. Vamos lá, explicação detalhada da parábola por Jesus. Ele vai dizer, ouvindo alguém a palavra do reino, viu a mensagem do rei, a semente, a mensagem do rei. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atentando, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus está fazendo referência no versículo 19 ao versículo 4. E quando semeava, uma parte caiu ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Então quem é esse ao caminho? Segundo Jesus, a explicação é que a palavra foi semeada, só que quem recebeu a palavra não guardou direito. Vem o diabo maligno e rouba essa palavra. E o que acontece? Essa pessoa perde a oportunidade de evoluir. Então essa é a explicação de Jesus. Quem é o terreno que está ao caminho? É aquela pessoa que a gente prega e ela não está nem aí. A gente anuncia e ela não quer ouvir. Pastor, isso serve para crente e para não crente? Principalmente para não crente. Mas em algum momento tem crente que é o terreno à beira do caminho. Porque Deus está usando o profeta, Deus está falando através do pastor, do pregador, do cantor, e tem crente que não aprende, gente. O que acontece? O diabo vem, furta a pregação. Isso acontece na igreja? Acontece. Todo culto tem esses 4 tipos de terreno. É, pastor, infelizmente, não era para ter. Mas todo culto tem esses 4 tipos de terreno. Agora aqui, nessa live, tem esses 4 tipos de terreno. Tem gente que tá aí, tá viajando, aí sai da live, vai ver se o Facebook tá mais atraente, aí vai no YouTube ver um vídeo, aí vai postar uma foto no Instagram e volta na live de novo. Como vai guardar a palavra assim? Sabe o que acontece? A palavra está sendo pregada, cai à beira do caminho e você perde aquilo que era para guardar. Tem gente que vai para a igreja e a gente está lá cantando, ministrando, pregando e o cara está voando, gente, mexendo no celular, conversando com a pessoa do lado, tirando foto no meio do culto, vai no banheiro e volta. Gente, eu fico às vezes sem entender. A pessoa vai para o cinema, fica no cinema 2 horas sentado numa cadeira e não levanta de lá para nada. Agora no culto, dana da bexiga apertar, dana de dar sede, dana de dar calor. Toda hora levanta, é uma andação dentro da igreja. Eu fico agoniado, às vezes eu estou pregando, tem gente passando para lá e para cá, batendo papo, rindo, vai lá pro portão da igreja e fica batendo papo. Sabe quem é essa pessoa? Segundo Jesus, já estou aplicando a parábola, segundo Jesus, é o terreno à beira do caminho. Que a palavra está sendo anunciada e ele não ouve, e ele não entende, porque não guarda. Sabe o que acontece? Cai à beira do caminho e perde a oportunidade. Porque o diabo rouba ali a mensagem. Seguindo a explicação de Jesus. Porém, o que foi semeado em meio a pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração
e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Sabe quem é o terreno determinado como pedregais, cheio de pedras? Segundo Jesus, e eu não tenho dúvida de que é isso, porque é o mestre que está falando, esse terreno é aquela pessoa que ouve a palavra e recebe logo, fica feliz da vida. Só que essa pessoa ouve, mas não se edifica no que ouve. É tipo assim, é aquela pessoa que só lê Bíblia na igreja. É aquela pessoa que só ora na igreja. É aquela pessoa que só canta na igreja. Recebe até com alegria. Todo culto chora, todo culto se alegra. Mas quando chega em casa, esquece da vida com Deus. E, gente, raiz não se cria na igreja. Raiz se cria em casa. É em casa que você cria raiz. É em casa que você se firma. É em casa que você se estrutura. É em casa que você firma a sua fé. Porque tem gente que não pega na Bíblia a semana toda. Aí chega no domingo, bota ela debaixo do braço e vai lá para a igreja. Até ouve a palavra. Até se alegra. Mas não tem raiz. Aí segundo Jesus, a partir do versículo 20, aí no 21 ele diz, mas não tem raiz em si mesmo. Ou seja, não tem certeza, não tem firmação, não tem educação espiritual. E o que acontece? Antes é de pouca duração. E o que acontece com essa pessoa? Quando chegar a angústia, está escrito aqui, versículo 21, a perseguição, logo se ofende. Então, segundo Jesus, a pessoa que é determinado terreno à beira das pedras, cheio de pedras, é aquela que ouve a palavra, tem até alegria, mas não se edifica, não se estrutura. Eu vou repetir, o culto não começa em casa, o culto não começa na igreja. Voltou? Voltou, gente? É que deu um piripaque aqui no celular. Voltou aí? Então vou repetir. Esse terreno que Jesus determina como pedregais, cheio de pedras, é aquela pessoa que até se alegra quando ouve. Até se alegra quando é pregada a palavra, mas não cria estrutura. E eu vou dizer uma coisa muito importante. O culto não começa na igreja. Culto não começa na igreja. O culto termina na igreja. Ele começa em casa. E a gente vai para a igreja para, junto com os irmãos, edificar um momento de louvor, um momento de adoração e aprender juntos no sermão da noite. Então tem gente que só adora a Deus na igreja. Tem gente que só lê Bíblia na igreja. Tem gente que só estuda na igreja, na escola dominical, e mal estuda. A escola dominical começa às 9, ele chega às 10h30 e bate papo ainda. Não vai aprender nada, não vai se edificar e vai ser como um terreno cheio de pedras. Quando a luta chegar, vai se desviar. Porque o que tem de crente que é só apertar um pouquinho que já desvia, esse é a pessoa que é determinada por Jesus como um terreno cheio de pedras. Vamos ao seguinte terreno. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas o sufocam, e a palavra fica infrutífera. Segundo Jesus, o terceiro terreno, que é o espinhoso, são as pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas os cuidados dessa vida sufocam ele. As riquezas desse mundo sufocam ele. E ele acaba perdendo a palavra e ela não frutifica na vida dele. Quem são essas pessoas, pastor? Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas permitem que o mundo
E quando eu falo mundo, não é o cosmo, não são as pessoas. Quando eu falo mundo, é o sistema pecaminoso, o sistema atraente dessa terra, seduz essas pessoas e faz com que elas não deixem a palavra frutificar na sua vida. Porque tem gente que por causa de dinheiro tem perdido a comunhão com Deus. Tem gente que por causa desse mundo tem perdido a comunhão com Deus. Eu vou repetir, gente, eu não crio religioso, tá? Quem me conhece sabe. Pode tirar. Quem me conhece sabe que o pastor Adriano não cria crente religioso. Eu crio crentes que amam Jesus. Os que me ouvem e que se dedicam ao que eu prego, se seguirem o que eu prego, se praticarem o que eu ensino, vão ter uma vida com o Filho de Deus íntima. Eu não crio pessoas religiosas, analfabetas da fé e cheias de misticismo, não. Eu tenho prazer de estudar para ensinar. E tenho prazer de gastar o meu tempo ensinando. Hoje, por exemplo, eu tive um dia, gente, apertadíssimo, quente demais, andando com meu carro sem ar-condicionado para cima e para baixo. Tive que ir em Bangu hoje 2 vezes e estou aqui com minha cabeça explodindo. Poderia muito bem falar para você, ó, gente, hoje não vai ter estudo. Trabalhei hoje, fui fazer um bicozinho junto com o diácono Mauro, refazendo o banheiro da casa de um irmão. Fomos ver outro serviço, outro bicozinho na casa de uma irmã, que vamos começar segunda-feira. Então hoje o dia para mim foi o dia de obra, 2 vezes em Bangu, o carro está com o ar-condicionado quebrado, um calor infernal. Então minha cabeça está aqui explodindo. Mas por que eu estou me esforçando para dar esse estudo? É porque eu tenho prazer que você aprenda. Eu tenho prazer que você seja edificado. A minha maior alegria é quando alguém olha para mim e fala: pastor, aquela parábola, aquela pregação, aquele estudo mudou a minha vida. Eu fico feliz da vida, gente. Eu tenho crentes que me ligam mandando perguntas. Por exemplo, a Paula, as filhas dela, o seu Edson e outras pessoas aí me mandam várias perguntas. Eu fico maravilhado com os crentes que querem aprender. A Júlia me liga direto pedindo: pastor, o que significa isso? Eu li isso. Gente, isso me deixa cheio de alegria. Porque eu sou um pastor que luto para que você seja um crente bíblico. Não um crente fanático, mas um crente bíblico. Por que eu falei isso? Porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com religiosidade. O que eu vou falar agora tem a ver com compromisso e comprometimento. O que é compromisso? É quando eu assumo uma responsabilidade obrigatoriamente. Eu tenho que fazer, então vou lá. O que é comprometimento? É quando eu me comprometo voluntariamente. É quando eu falo: pastor, eu vou. Então você se comprometeu. E agora nesse comprometimento vem um compromisso, que é algo que não pode abrir mão. Tem que ser feito. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço gente que está trocando culto por passeio. Isso eu não falo de gente que uma vez no ano, 2 vezes. Não, eu fico feliz quando eu vejo meus irmãos viajando, passeando. Mas eu estou falando de gente que faz isso constantemente. E vou te falar, isso não é legal. Gente que mente para mim: ah, pastor, eu não pude ir no culto hoje. Mas aí depois eu vejo com foto passeando. Sabe o que acontece? Essa pessoa é um terreno espinhoso, que deixa com que as coisas desse mundo sufoquem a vida com Deus. Sabe o que acontece? A palavra não frutifica nesses corações. Eu não estou falando para você ser religioso. Mas, por exemplo, a gente agora só está tendo culto domingo. Tem gente que falta 2, 3, 4 domingos. Por exemplo, tem gente que está em casa agora, gente, e não está na live. Tem quantas pessoas na live? 12 pessoas. A nossa igreja tem, no último censo que a gente fez, que foi no ano passado,
O pastor Márcio vai fazer um próximo. No último censo, 106 membros. A nossa igreja tem 106 membros. No último censo, teve alguma saída com esse negócio da pandemia, teve gente que mudou de igreja. Hoje a gente deve estar aí com umas 80 pessoas. Mesmo assim, 80 para 12, e das 12 aí, tem gente que não é da nossa igreja. E são quantas, filha? Dá para você ver aí? Quase a... Ó, eu contei no início gente que não é da nossa igreja. Denise Madeira, Valéria Silva, Joana Dark, Sandra Reis. Eu contei, ó, de que eu me lembro aqui, são 4. O Cacau, irmão do Marco. Ó, que eu me lembro, eu contei 5 pessoas que não são da nossa igreja, mas que sempre estão na minha live. Dessas 5, tira das 12, sobra 7. Então, gente, de 80 pessoas, eu estou sendo generoso, eu tenho 7 pessoas da minha igreja na minha live. A minha pergunta é, cadê as outras 73? Ah, pastor, tem gente trabalhando, eu sei. Mas desses que estão trabalhando, no mínimo, gente, no mínimo eu sei de umas 30 que poderia estar aqui agora. Não é me prestigiando, não é me dando honra, não é me dando fama, mas é aprendendo a palavra. Então são pessoas que não dão valor à palavra. Essas são tidas por Jesus, não é eu que estou falando, é Jesus. É gente que Jesus chama de terreno espinhoso, que a palavra não frutifica. Ah, pastor, porque pode ter gente que vai assistir amanhã a live, aí pode ficar doidinho, então eu já vou falar logo. Pode ter gente que vai assistir essa live amanhã. Pô, pastor, então antes de você ficar doído, deixa eu te falar. Quem tem compromisso com o trabalho, eu sei, e essa palavra não é para você. Quem tem compromisso com família, cuidado com mãe, com pai, com filho, com esposo, eu sei, essa palavra não é para você. Essa palavra que eu falei agora há pouco aqui, é para gente que está em casa agora assistindo Netflix. É para gente que está em casa agora jogando videogame. É para gente que está em casa agora fazendo sei lá o quê, mas poderia estar aqui. Esses, não é eu que digo, é a palavra. São pessoas que deixam o cuidado dessa vida sufocar. E são comparados por Jesus, não é pelo pastor Adriano não, por Jesus, como um terreno cheio de espinho, que o cuidado dessa vida sufoca e a palavra não frutifica. Agora vamos ao último terreno, segundo Jesus. Mas o que foi semeado, verso 23, o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E produz 100, outro 60 e outro 30. Então, segundo Jesus, e nós vamos terminar aqui a explicação seguida de aplicação. Segundo Jesus, a pessoa que ele determina como terreno bom, é aquela que ouve a palavra, compreende e não só compreende. A palavra faz ela gerar frutos. Lembrando a vocês que não é Jesus que te dá fruto, é você que gera. A partir daquilo que ouve. Pastor, como que eu posso gerar fruto? Ouve a palavra de Jesus, entende e pratica. Sendo assim, você vai gerar frutos, porque a palavra de Deus praticada gera sementes espirituais na alma, e sementes espirituais na alma geram frutos na alma. Então entendeu agora? Quem é o terreno bom? São as pessoas que ouvem e praticam o que ouvem. Resultado, elas germinam, e germinam frutos. Eu ouço direto uma música do... Qual é o nome dele? É DJ... Aquela que a gente gosta? É. Eu sei que sou. A árvore que dá fruto. Me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós.
Pregador Lu, isso. Eu ouço direto um pregador, um cantor chamado Pregador Lu. Ele canta hip hop gospel. Mas tem uma música dele que mexeu comigo. E ele fala: Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da voz dele a minha alma floresce. Aí ele fala que a árvore que ouve Jesus, essa dá bons frutos, purifica o clima e gera bons frutos. Aí ele fala: eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. O que ele diz nessa música? Eu sou uma árvore, mas eu só dou fruto se eu ouvir Jesus falar. E se eu ouvir e praticar, frutos serão gerados em mim. Então quem é a pessoa que Jesus compara com um terreno bom? É aquela que ouve a sua palavra e pratica. E praticando-a, gera frutos. E gerando frutos, o nome do Senhor é glorificado. Então está aí a explicação e a aplicação da parábola. Primeiro terreno, à beira do caminho. É aquele que está com Deus, mas não está nem aí porque ele fala. Segundo terreno, os cheios de pedras, os pedregais. É aquele que ouve a palavra, mas não cria raiz, não estuda, não vem para o culto de sexta-feira, não edifica a sua fé, não ora, não faz um propósito. É um crente superficial que só dá glória na igreja. Esse não cria raiz. Vem as lutas e ele perde a força. Terceiro terreno, os cheios de espinho. É aquele que ouve a palavra, mas deixa com que o cuidado do mundo, as coisas desse mundo, e quando eu falo coisas do mundo, são diversas, tá, gente? Desde as pecaminosas, as que não são pecado. Porque esse terreno espinhoso não é só pecado, não. Tem coisa que não é pecado, mas está prejudicando a sua fé. Por exemplo, ver Netflix é pecado? Não é. Mas viver o dia inteiro no Netflix impede você de edificar a sua fé. Jogar videogame é pecado, ir na praia é pecado, jogar bola é pecado, passear é pecado. Não! Mas se eu só viver fazendo isso e não visitar a casa de Deus, ou melhor, não fazer parte da casa de Deus, não procurar estudar, não procurar me edificar, eu vou ser um terreno cheio de espinho. Que o cuidado dessa vida, tanto pecaminoso como não pecaminoso, vai sufocar e me matar. E o quarto terreno é a terra boa. E o que é a terra boa? É o que ouve a palavra, pratica, e praticando-a gera frutos para a glória do Senhor. Então eu espero que essa parábola tenha falado ao seu coração e tenha enchido você de paz. Pega minha carteira aqui, rapidinho, por favor, a pretinha. Vou pegar o papel para me lembrar da semana que vem. Isso. Deixa eu ver aqui. Tem anotadinho aqui, as irmãs vão falando, eu vou anotando. Então hoje foi a parábola do semeador. Na semana que vem é a parábola do grão de mostarda, indicada aí pela nossa irmã Ana Paula Bittencourt. Então eu te espero aqui, sexta-feira que vem, para a gente estudar essa parábola junto. A parábola do grão de mostarda fala sobre fé, fala sobre algo muito bom que todo crente precisa ouvir. Então, querido irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha a tua vida. Se ficou alguma dúvida dessa parábola, tá, irmã Adriana, que foi a que indicou, e os demais irmãos ouvintes, se ficou alguma dúvida, me chama no message, me chama no zap, e eu vou ter o prazer de explicar a sua dúvida, tá? Então que Deus te abençoe, muito obrigado, e até semana que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma página, para juntos estudarmos essa parábola, que é a do grão de mostarda, que vai ser bênção para a nossa vida. Beijo no teu coração, vamos orar e até a próxima. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu nessa noite. Que essa parábola traga entendimento ao coração do teu povo. Que nós somos os semeadores. A semente é a tua palavra.
E o terreno são as almas e nós também somos o terreno. Então, que possamos dar atenção à tua palavra, que possamos nos edificar na fé, criar raiz, que possamos cortar os espinhos que nos enganam e nos sufocam e que possamos ser uma terra produtiva para a glória do teu nome. Abençoe o teu povo e dê a eles uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. E a sua igreja diga Amém. Quem disse amém, se puder, dê um abraço em alguém. E até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!